Hoje em dia, ainda é possível encontrar pessoas que nunca utilizaram a internet ou sequer tiveram um telemóvel nas mãos. Também há quem não saiba ler nem escrever, são raros, mas existem. No entanto, é muito difícil encontrar alguém que nunca tenha vestido uma peça de roupa ou calçado uns sapatos da Adidas, ou que pelo menos nunca tenha ouvido falar desta marca. E isso não é surpreendente, porque a marca alemã é hoje uma das líderes mundiais no setor do vestuário desportivo. A empresa produz roupa, calçado e acessórios não apenas para a prática desportiva, mas também para o dia a dia. Atualmente, a Adidas detém marcas como Reebok, Rockport, TaylorMade e CCM Rock. Mas de onde surgiu esta empresa? Quem a criou? Como começou tudo e de que forma conseguiu tornar-se uma das marcas mais reconhecidas em todo o mundo? É precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Oficialmente, a Adidas foi fundada em 1949, mas a sua história começou muito antes. Adolf Dassler nasceu numa família modesta, no dia 3 de novembro de 1900, numa pequena cidade da Baviera. O pai era sapateiro e a mãe trabalhava como lavadeira numa lavandaria local. Como não havia grandes perspectivas de futuro, Adolf, ainda jovem, ajudava o pai e, com o tempo, aprendeu ele próprio o ofício de sapateiro. A família vivia com muitas dificuldades financeiras, mal conseguindo equilibrar as contas. Foi por isso que, em 1920, os Dassler decidiram criar o seu próprio negócio de fabrico de calçado, assumindo a liderança da empresa Adolf Dassler, que na altura tinha apenas 20 anos. Pouco depois, juntou-se a ele o irmão Rudolf, a quem os amigos chamavam carinhosamente de Rudi e Adin. A pequena fábrica de calçado dos irmãos Dassler, se é que se podia chamar fábrica, dedicava-se à produção de calçado ortopédico para atletas e de chinelos para uso doméstico. Funcionava num pequeno espaço que pertencia à lavandaria onde a mãe trabalhava. O negócio foi crescendo lentamente, os chinelos tinham saída, mas não passavam de uma pequena oficina entre muitas outras, só na Alemanha havia centenas de estabelecimentos semelhantes. Talvez muitos se contentassem com o que tinham, mas Adolf estava obcecado em expandir a empresa. Depois de inúmeras experiências, muitas das quais terminavam em fracasso, conseguiu criar um produto que, na altura, representou uma verdadeira revolução no setor. Em 1925, Adolf criou as primeiras chuteiras com sola cravejada, que, no ano seguinte, se tornaram a produção principal da fábrica. Os seus parceiros eram os irmãos Zielke, ferreiros de profissão, que fabricavam os cravos na sua própria oficina. A procura pelo calçado dos irmãos Dassler crescia dia após dia, o que os levou a comprar um edifício próprio para a fábrica em 1928. Em conjunto com um tal de Joseph Weitzer, os Dassler desenvolveram e patentearam um novo modelo de calçado com cravos, que viria a dar verdadeira fama à fábrica. Mas como fazer com que o seu calçado fosse usado pelos melhores? Bastou oferecê-lo aos atletas dos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. O atleta americano Jesse Owens, calçado com as sapatilhas Dassler, conquistou 4 medalhas de ouro e estabeleceu 5 recordes mundiais. Foi nessa altura que apareceu pela primeira vez o emblema da Dassler, 2 listras. Depois deste feito, muitos atletas escolheram as chuteiras da marca para as suas provas olímpicas, tudo graças a soluções inovadoras para a época. Quem diria que bastaria parafusar uns cravos à sola para que o mundo inteiro começasse a falar de si? No final da década de 1930, as vendas da fábrica dos irmãos Dassler ultrapassavam os 400 mil marcos alemães, cerca de $100 mil da época, e, em 1938, foi inaugurada uma segunda fábrica. No total, as 2 unidades produziam milhares de pares de sapatos por dia. As vendas cresciam a um ritmo impressionante até a Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar de ambos os irmãos serem membros convictos do Partido Nazi, as fábricas dos Dassler foram confiscadas pelos nazis e os próprios irmãos foram enviados para a frente de batalha. Os nazis tentaram até adaptar uma das fábricas para produzir lançadores de granadas antitanque, mas o equipamento não era adequado para esse fim. Adolf foi, por isso, chamado de volta do exército ao fim de um ano para fabricar calçado de treino para os soldados alemães. No final da guerra, a pequena cidade bávara de Herzogenaurach,
onde se situavam as duas fábricas, caiu na zona de ocupação americana. Rudolf, o irmão mais velho, foi acusado de pertencer às SS e enviado para um campo de prisioneiros de guerra. Adolf também era membro do Partido Nazi, mas, como compensação de guerra, fabricou patins de hóquei para exportação para os Estados Unidos, o que o salvou a si e ao negócio. Em troca dos patins, os Dassler receberam equipamento militar norte-americano já fora de uso, tendas, luvas de basebol velhas e outros materiais. Foi a partir daí que o negócio familiar teve de ser reconstruído praticamente do zero. Em 1946, Rudolf regressou ao negócio familiar e os irmãos voltaram a produzir calçado. Mas, tendo em conta a situação na Alemanha do pós-guerra, a escassez de matérias-primas, os problemas nos mercados internacionais e o isolamento, tomaram uma decisão controversa, mas inevitável: passaram a fabricar calçado a partir de restos de uniformes militares. Aproveitavam tudo o que encontravam, as solas eram feitas de pneus velhos de viaturas militares. Os 47 trabalhadores recebiam salário em bens, lenha, fios e outros produtos. No entanto, as diferentes visões do mundo e do futuro da empresa levaram a desentendimentos cada vez mais frequentes entre os dois irmãos. Trabalhar em conjunto já não era possível como antes, o que os levou a dividir todos os bens. Pouco depois da morte do pai, separaram-se. Rudolf ficou com a fábrica nova, Adolf com a antiga. Ambos concordaram em nunca mais usar o nome nem o símbolo da empresa familiar. Rudolf deu à sua empresa o nome de Rudá, mas, poucos meses depois, mudou para Puma. Adolf, por sua vez, batizou a sua de Adidas, abreviação de Adin Dassler. Foi assim que deixou de existir a outrora famosa marca Dassler e nasceram a Adidas e a Puma, marcas que hoje todos conhecemos. Os próprios irmãos levaram para o túmulo o silêncio sobre as razões da discórdia, mas o mais surpreendente é que, após a separação, nunca mais se falaram até ao fim da vida. E a Adidas e a Puma tornaram-se os mais acirrados concorrentes. A empresa de Adolf ganhou rapidamente popularidade, a alta qualidade e as inovações ajudaram a Adidas a afirmar-se como uma das principais marcas desportivas. A 18 de agosto de 1949, Adolf pegou nas duas listras do emblema Dassler, acrescentou uma terceira e patenteou o novo símbolo como marca da Adidas. A partir de 1952, a empresa começou a lançar outros produtos sob a marca Adidas. As primeiras experiências de diversificação foram mochilas e sacos desportivos. Embora o calçado continuasse a ser o carro-chefe, Adolf procurou um parceiro para a produção de vestuário. Esse parceiro foi o dono de uma fábrica têxtil, Willy Seltenreich, para quem encomendou 1000 fatos de treino com 3 listras nas mangas. O produto esgotou em pouco tempo e os parceiros deram-se tão bem que Seltenreich acabou por se dedicar exclusivamente a Adidas. No Campeonato do Mundo de Futebol de 1954, em Berna, a seleção alemã, calçada com chuteiras da Adidas, conquistou pela primeira vez o título mundial. Isso deveu-se a mais uma inovação, os cravos substituíveis. Pouco depois desta vitória, as vendas de chuteiras dispararam de 800 para 2.000 por dia. Em 1956, a Adidas obteve autorização oficial para publicidade nos Jogos Olímpicos de Melbourne. Nesse mesmo ano, assinou o primeiro acordo de licenciamento com uma fábrica norueguesa e, pouco depois, começou a produzir também em França. No final dos anos 50, a Adidas entrou no mercado norte-americano, aproveitando o crescimento da popularidade do desporto e a ausência de concorrentes sérios na altura. No final da década de 1970, o grupo já detinha 24 fábricas em 17 países, vendendo cerca de 200.000 pares de sapatos por dia, além de vestuário, bolas e mochilas. Em 1970, a bola Adidas Telstar tornou-se a bola oficial do Campeonato do Mundo no México. Em 1972, a Adidas tornou-se patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos de Munique, e a seleção da Alemanha Ocidental sagrou-se campeã da Europa. Foi nesse ano que surgiu o famoso trevo de 3 folhas, que representa a presença da empresa nos 3 continentes do mundo. Em 1974, os jogadores alemães calçavam chuteiras Adidas e tornaram-se campeões mundiais pela segunda vez.
Nos Jogos Olímpicos de 1976, os atletas equipados pela Adidas conquistaram 75 medalhas de ouro, 86 de prata e 88 de bronze, um recorde que ainda hoje não foi batido. A 6 de setembro de 1978, aos 77 anos, Adolf Dassler faleceu. A liderança da empresa passou para sua viúva, Katia. Com a morte do fundador, iniciou-se a crise mais grave da empresa, causada principalmente pelo surgimento de concorrentes de peso, a Nike e a Reebok. Nos anos 80, estas marcas lançaram campanhas publicitárias agressivas na América do Norte. No final da década, detinham 50% do mercado de calçado desportivo nos Estados Unidos, enquanto a cota da Adidas caíra para uns críticos 3%. Os herdeiros de Adolf Dassler não se mantiveram muito tempo à frente da empresa. Em 1984, Katia faleceu, e em 1987, Horst Dassler, filho de Adolf, também morreu, deixando a empresa à deriva. Em 1989, os herdeiros venderam a empresa por apenas 440 milhões de marcos alemães ao empresário francês Bernard Tapie, então proprietário do Olympique de Marseille, mantendo 20% das ações. Nessa altura, a Adidas estava à beira do colapso, o interesse pela marca diminuía rapidamente e a liderança entre as marcas desportivas era disputada pela Nike e pela Reebok. O novo proprietário não conseguiu melhorar a situação. Em 1993, vendeu a Adidas, e poucos anos depois, foi declarado falido. Os novos compradores foram um grupo de investidores franceses, que nomearam Robert Louis Dreyfus como diretor. Sob a sua liderança, a empresa foi reestruturada, o orçamento de marketing foi aumentado significativamente e a produção foi transferida para a Indonésia, China e Tailândia. A poupança com mão de obra barata nos países em desenvolvimento tornou os produtos novamente competitivos no mercado mundial. Em 1995, os lucros já tinham mais que duplicado em relação ao ano anterior. Em 1997, a Adidas adquiriu a francesa Salomon Sports, líder na produção de equipamento para desportos de inverno. Até 2005, o grupo chamou-se Adidas Salomon. Esta aquisição permitiu à empresa tornar-se a segunda maior fabricante mundial de artigos desportivos, atrás apenas da Nike, aumentando as vendas em 50%, especialmente nos Estados Unidos. Em 1999, por ocasião do cinquentenário, iniciou-se a construção de uma nova sede, e foram abertas representações no Japão, Turquia e Países Baixos. Em 2001, começou a ser formada a própria rede de retalho. As duas primeiras lojas Adidas originais abriram em Berlim e Tóquio. Em 2002, abriu em Nova York. A marca ganhava novo fôlego e tornava-se mais popular a cada ano. Em 2005, a Adidas vendeu a Salomon Sports e, com o dinheiro obtido, comprou em agosto desse ano a totalidade das ações do seu concorrente Reebok International Limitada por 3.800 milhões de dólares. Esta aquisição permitiu à Adidas aumentar a sua cota no mercado norte-americano, crucial para a empresa, para 20%, aproximando-se do líder, a Nike, que controla 35%. Atualmente, o grupo Adidas possui apenas duas pequenas fábricas próprias, uma na Alemanha e outra nos Estados Unidos, e toda a produção é terceirizada em cerca de 290 fábricas diferentes, das quais 71% estão na Ásia, 18% nas Américas, 6% em África e 5% na Europa. Em termos de calçado, 97% da produção é feita na Ásia, principalmente no Vietnã, Indonésia e China. Só em 2018, foram produzidos 409 milhões de pares de sapatos Adidas, 11% deles nas maiores fábricas do Vietnã. O calçado representa 58% das vendas totais da empresa. Os produtos são vendidos sob duas marcas principais, Adidas e Reebok, com uma proporção de 90% para 10%. Em 2018, a empresa empregava 57 mil pessoas. O volume de negócios médio anual é de 24 mil milhões de dólares, e o lucro líquido ronda os 2 mil milhões por ano. A Adidas é a maior patrocinadora de equipas desportivas e de muitos dos atletas mais famosos do mundo. Por várias vezes, a marca quase desapareceu, quase faliu, quase se tornou apenas uma página na história.
Adolf Dassler colocava sempre o sucesso comercial em segundo lugar, em primeiro lugar estava sua paixão incontrolável pelo desporto. Era uma pessoa extremamente ativa, aos 75 anos ainda jogava tênis e nadava. Uma das suas paixões era projetar calçado, a ele se devem muitas invenções, nomeadamente as chuteiras de futebol com cravos substituíveis. Trabalhou para a empresa até ao fim da vida. O caminho para o sucesso foi longo e cheio de obstáculos. Foi graças a Adolf Dassler, um simples sapateiro de uma pequena cidade, que este gigante mundial nasceu.